pé. Por quê? Ele conhecia a luz da palavra. E a palavra naquela época era bem diferente da que nós temos hoje. Porque ele ainda não vinha escrito. Ele ainda não vinha instruído. O que ele tinha era o conhecimento da lei. E o que era a lei? A lei era uma série de mandamentos escrita em 2 tábuas, ramificado 318 mandamentos, sendo 2 deles, se eu não me engano, pastor Gilvão Prado, positivo ou negativo. E esse todo contexto ele conhecia e conhecia muito bem. Mas qual é o grande desafio que Paulo tem? É aplicar o conhecimento que ele tinha na lei mosaica e aplicar naquilo que Jesus veio trazer. E dentro desse contexto, irmão, ele aplicar também a vontade de Deus, a vontade de Jesus, e principalmente, irmãos, eu trago essa palavra com muita alegria no coração, porque a dificuldade maior que eu vejo no texto mencionado é que ele precisa falar para a igreja de Corinto, uma igreja que ele tanto amava, colocou seus maiores companheiros para dirigir, para cuidar, e no próprio texto, na própria carta, diz que por diversas vezes cartas foram escritas e que se perderam. No mínimo 4 cartas ele escreveu para a igreja de Corinto. Então a igreja que ele muito amava, e quando se ama tem uma facilidade de ensinar, mas nem tudo é assim, porque na verdade alguns que ali estavam, acho que na 3ª carta que foi escrita, que se extraviou, perdeu, e ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a tristeza que vocês sentiram nessa carta extraviada que se perdeu, que não temos aqui, ele falou: olha, me desculpem, mas eu tinha que ensinar, mesmo que feriu, mesmo que doeu. Eu queria ter, Gilvão Prado, a oportunidade de conhecer e ter essa carta, porque era uma carta altamente corrigível, de correção contra a igreja de Corinto, uma igreja que está estruturada à base da palavra, mas que sofria conflitos internos, e por homens se formarem naquele contexto de conteúdo apresentado, se formaram pessoas intelectuais, porque quando o crente entra na igreja, a cabeça dele começa a movimentar, e conforme ele vai aprendendo, ele vai instruir, e muitas das vezes a instrução que ele recebe é tão grande que ele se sente capaz de se superar maior do que o líder e sair por aí fazendo coisas que não deve, tipo assim, divisão, esse tipo de coisa que os irmãos sabem como é que é, ao ponto dele falar: não, estou no mesmo ponto, estou no mesmo patamar, sou até melhor, e esse não pode me servir de empecilho. Então a igreja está mais ou menos nesse ritmo. E qual é o objetivo de Paulo? É trazer o velho, é apresentar o novo e apresentar o futuro. Então ele tem todo esse plano, como ele conhecia o velho e o novo ele estava trazendo, e ele tinha a obrigação em saber que a sua carreira iria se cessar e ele tinha que apresentar o futuro. Nós caímos no texto, no 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui é o que nós falamos, é uma exegese, é simples, é fácil de se entender. Vejamos que quando ele diz ali, assim que, eu estou pegando a luz da palavra, a luz da nossa escrita na tradução Almeida Corrigida Fiel. Eu gosto disso aí, quando a gente tem uma oportunidade de colocar um texto no culto de ensino, pastor, e colocar a referência, porque nós dissemos aqui, a Bíblia Sagrada, Almeida Corrigida Fiel, essa é ótima. Ele diz assim, assim que, então automaticamente nós entendemos aí que ele está se referindo a algo que ele já estava explicando, ou que ele já tinha falado. Observe que o capítulo 5 tem como epígrafe do texto o zelo do apóstolo Paulo. Então ele vai dar a sua última instrução, como que se diz assim, para que a igreja ficasse firme. Então ele diz assim que, aí tem uma vírgula, aí se alguém está em Cristo, outra vírgula, nova criatura é, ponto e vírgula, as coisas velhas já passaram, ponto e vírgula, eis que tudo se fez novo. Aí é uma divisão, e essa divisão ele explica logo no começo, assim que, ou seja, ele está tentando explicar
o contexto do capítulo, ou da parte da escrita, que fala a respeito do comprometimento, da morte de Cristo. Porque na segunda carta aos Coríntios, os irmãos me acompanham que eu já vou chegar, tá? Vamos lá, vão me acompanhando. Eu não tenho pressa, vamos lá. Tem mais 15, 20 minutos aqui estourando. Vamos lá. Então observe, irmão, que falar do que a Bíblia ensina e do que apresenta é muito bom, é muito gratificante. Porque daí eu já me encontro local, já me localizei. Paulo está querendo dizer alguma coisa. Já explicou. Se está em Cristo, sim, nova criatura. Está respondendo. Está reafirmando que essas coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então ele dá muita informação em um texto com o objetivo de resumir. E nós, como servos, estudantes da palavra do Senhor, que estamos aqui para aprender juntos, é necessário entender que tudo isso tem uma necessidade para a gente compreender. Para Paulo era fácil ele dizer assim que, se alguém está em Cristo, ponto, nova criatura é, as coisas delas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que quer dizer tudo isso? Qual é o objetivo? Nós estamos em um conflito na igreja de Corinto, que é o seguinte: o povo está muito preocupado em saber sobre a lei mosaica, e ao ponto de falar para Paulo: Paulo, como é? O que nós devemos seguir? O exemplo de Moisés, na sua graça, na sua estrutura, no conhecimento que ele apresentava, ou Jesus Cristo? Aí ele foi cirúrgico no contexto anterior, e ele diz assim: olha, meus irmãos, é o seguinte, vocês olham para Moisés, você vê toda aquela glória, toda aquela graça? Ele disse sim. O que acontece? A graça e o conteúdo que existia na vida de Moisés, ou no conteúdo teológico que ele apresentava na lei mosaica, era simples. Porque, eu vou resumir, por que ele usava sobre ele, sabe por que ele usava aquele véu? Porque a glória se desvazia, ou se ia embora. Na verdade não era porque ele estava querendo, Gilvan, proteger o povo de ver a glória de Deus, não era. Era uma vaidade interior que Paulo falava que Moisés tinha, porque aquela glória ia indo embora, e para que não sumisse sobre si, ele colocava o véu, e ele tinha que entrar novamente na presença de Deus, buscar mesmo, não é igual nós temos hoje a facilidade. Para quê? Como se fosse uma bateria que carregasse, para que quando ele mostrasse o seu rosto, estivesse brilhando. Aí ele colocava um véu sobre si, para falar assim, que não vejam que a glória que está sobre mim está indo embora. Era o medo de Moisés dizer que essa glória não vai embora. Aí Paulo chega na igreja de Corinto e diz assim: a igreja que nós estamos agora é diferente. Esta glória, ela não vai mais. Esta glória, ela vem para ficar. Não precisa usar o véu para fingir uma glória que está indo embora e que é difícil de recuperar. Agora é diferente. Esta glória veio para ficar presente. Então, nesse contexto, irmão, eles levam como que um choque. Aí Paulo, no seu conteúdo, ele vai dizer: eu vou explicar isso melhor. Eu vou dizer que tudo aquilo que passou, aí ele inclui aí, irmão, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é tudo novo, é um novo começo, é uma nova trajetória, é um novo agregar de conhecimento. Paulo está dando essa disponibilidade para o povo. Vamos agregar o que nós temos, o que você já sabe, vamos trazer tudo novo, vamos agregar. Paulo de maneira nenhuma falou para a igreja de Corinto: vamos deixar o que Moisés falou. Não, ele oferece uma glória maior, um momento melhor, em que todos, hoje vão para, estejam no mesmo barco. Porque como é bom, e eu sempre digo isso, ouvir um jovem começar a pregar, não é que ele vai ficar em nosso lugar, mas é porque é necessário que alguém chega, que alguém venha, que alguém seja o nosso sucessor, que alguém esteja à luz da Bíblia. Muito me admiro e torno a dizer como é importante um culto como esse, porque afinal de contas, irmãos,
não é só ficar levantando a mão, correndo, pulando, dando glória e gritando, não. É sentar, ouvir, aprender, saber que o véu que era anterior, esse de hoje é melhor. E Paulo, ele ensinava sem medo. E ele diz, agora eu vou falar com a verdade. E as coisas velhas já passaram. Não é que ele está descartando, mas é a possibilidade de uma velha mudança. Ele tinha toda a autoridade e autonomia para dizer isso. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, tudo vai se renovando. Irmãos, como é bom. Nós estamos aqui, é porque o renovo do Senhor, como foi cantado, está sobre nós. Renovo no sentimento, renovo no matrimônio, renovo no ministério, renovo na vida, renovo no aprendizado. Eu sinto a liberdade de Deus, mesmo sendo um culto de ensino, para dizer que Deus vai renovar a tua vida, renovar a tua mente, com todo o conhecimento, renovar você de uma maneira que você nem vai imaginar o que Deus vai fazer. À luz da palavra, à luz do entendimento. Irmão, eu sou pregador, mas eu sou pentecostal até o canto. Eu grito, parece que a Renata Paz gritou demais hoje. Mas como é bom a gente saber decidir, estar disposto a isso. É um aprendizado muito grande. E a gente tem que aprender a administrar isso. E Paulo, ele traz essa oportunidade. Quando eu estou na escola dominical, eu sempre que tem a oportunidade, eu trabalho dessa forma. 63. Por favor, o senhor que está mexendo aí, você me ajuda aí, a gente lê todo mundo junto. Então, vamos aí. Então, é assim. Se alguém está em Cristo, primeira vírgula, João 6,63. Ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Jesus está anunciando uma nova oportunidade. E o que ele fala? Ele fala que o Espírito é o que vivifica. O Espírito é aquilo que você tem. O Espírito aí está em letra minúscula. É você, é o que existe dentro de você. Nós somos corpo, alma e Espírito para se relacionar com Deus. Então, sem carne é difícil se relacionar com Deus. E como o Espírito não estiver ligado, também é difícil. Então, a carne, o Espírito e a alma precisam estar juntos. Então, ele diz que o Espírito é o que vai fazer você viver. Ou a tua disponibilidade, o teu interesse de entrar na presença do Senhor. Paulo foi cirúrgico. Vamos voltar. Aí diz aí, é nova criatura. Romanos capítulo 8, o verso 9. Aqui é importante. É nova criatura. Observe ali que nós estamos agora no livro de Romanos, no capítulo 8, o verso 9. Romanos também é uma carta de autoria de Paulo. Então tudo aquilo que Paulo fala, ele não fala em série de pensamentos, não, Giovanni. Ele tem uma linha de pensamento. E do mesmo jeito que ele fala para a igreja aos romanos, ele fala à igreja aos coríntios. Porque na verdade todos nós aqui temos um pouco de Paulo. Porque é o seguinte, de instrução. Porque a gente prega o Novo Testamento, mas a gente também tem base no Antigo. A gente segura, não é campanha, faz campanha, outros pregam, tá? Tema de festividade no Antigo Testamento e tal, aquela coisa toda. Então nós temos isso dentro de nós. E não podemos deixar isso morrer. Temos que acreditar. Romanos 8, 9, ele está pregando da mesma forma. E ele diz aí, vós, porém, ele gostava disso, viu? Ele colocava todos, colocava os pontos e vírgula. Eu sei que é a tradução que faz uns pontos de português corretamente. Mas veja, vamos levar pelo jeito prático. Da mesma forma, vós, porém, não sejais na carne, mas no Espírito. Vírgula. Aí ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele explicava e batia sem dó. Mas, se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal... Não, está errado, calma aí. Deixa eu ler aqui na minha, que ali cortou. Está errado não, é ali que cortou, eu não consegui entender direito. Vamos lá, 8, 9, eu vou ler daqui. Se tal, olha lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele diz aí que não tem. Observe, irmão, que ele nunca descartou. Ele é sábio demais. É o mesmo contexto de 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 17. Eu só estou nas referências bíblicas, eu não estou nada além do conhecimento que eu estou aplicando, só estou nas referências. Aí ele diz aí, ó, a igreja, é a mesma coisa, o mesmo sermão. Ele diz, se é que o Espírito de Deus, o que ele está apresentando aí? Aí ele está falando da lei mosaica. Ele está falando do Antigo Testamento. Porque o Espírito de Deus se relata aos profetas, se relata aos juízes, se relata na ação do Antigo Testamento. Do Espírito, é a Trindade, né? Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, aí é muito profundo isso, mas vamos ficar, né? Certo Espírito de Deus, a plenitude da linhagem de Davi, é uma coisa muito extensa, mas vamos lá. O Gilvão me convidou, irmão, para a gente aprender um pouquinho, por isso que eu estou assim, segura aí. Parece que é muito afeijoada, mas não é não. É um leite constante que os irmãos têm aprendido aqui, com o pastor e com esses grupos de obreiros aqui. Que coisa linda. O pastor, se a gente ficasse falando, a gente fica falando, né? E vai embora, emenda tudo e vai embora. Vamos lá. Aí o que acontece? O Espírito de Deus está apresentando o que? O Antigo Testamento. Para quem que estava ali? Se é que o Espírito de Deus, ou seja, ele ainda permaneceu na fé e na crença, para não espantar quem está chegando, para não espantar o novo convertido. Então o Espírito de Deus, ou seja, a antiga aliança, a lei mosaica ainda está. Irmão, quando ele fala essa parte, coloca as vírgulas ali, que nós estamos lendo, ele diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não estivesse acreditando em Cristo, já iria colocar no mesmo pacote. É como que diz, é a habilidade de introduzir todos no mesmo assunto sem ferir, sem machucar. É o que a gente precisa hoje, né? Dessa sabedoria. Porque afinal de contas, muitas coisas que nós falamos, dependendo da igreja, recebe processo. E Paulo ensina a gente muito bem. É colocar todos no mesmo. Eu vou falar uma palavra nordestina. Sabe nordestino? Da baiana. No mesmo balaio. No mesmo saco. Balaio balaio, você coloca lá, balaio, coloca tudo dentro. Levou o balaio para a feira, colocou tudo lá. Colocou todo mundo junto. E disse assim, está joio e está trigo. Mas cada um pega o que lhe serve. Eu não vou falar se você é de Paulo, se você é de Apolo ou se você é de Pedro. Eu vou ensinar a Jesus. Ele diz, olha, aí quando ele diz isso, quem é baseado na lei mosaica falou, ele está me desafiando aí, mas eu estou aí, esse sou eu. Aí ele diz aí, ó, observe, aí é um detalhe, irmão. E ele diz, e se alguém tem o Espírito de Cristo? Gilvan, agora ele não vai falar sobre o Espírito de Deus, ele fala sobre o Espírito de Cristo. É o que? É o mesmo Espírito, não é? Os três não são um? Mas o que acontece? O Espírito, quando ele trabalhava em função, no paralelo com Deus, tinha uma ordenância de simplesmente encher e voltar. Agora, com o Espírito de Cristo, é a personalidade. É aquilo que Cristo representa. É aquilo que Ele passa. A força da influência do Espírito, a terceira pessoa da Trindade, apoiada ou ajudando, porque ambos se ajudam. Cada um no seu plano tem a sua finalidade. O Espírito de Cristo. Aí ele fala, bem, agora quem está no mesmo propósito? O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. É uma coisa totalmente diferente. Aí apresenta para a antiga aliança e o Espírito de Cristo apresenta para a nova aliança. Irmão, que coisa maravilhosa. Ele abre a boca e diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí o Espírito de Cristo, sabe o que significa também? Quando falamos do Espírito de Cristo,
é o corpo da igreja, é a igreja junta. Quando eu falo, nós estamos no mesmo Espírito, nós somos um corpo. O Espírito de Cristo é o que? É a unção de todos os membros. É bonito, irmão. É lindo isso. Porque Paulo falou assim, quando ele falava Espírito de Deus, se é que vós estamos no Espírito de Deus, ou seja, vós que procura andar no individualismo. Mas quando ele fala o Espírito de Cristo, ele fala, e vocês que andam todos juntos. Glória a Deus.